dia, bom dia. Bom dia, bom dia. Como estão vocês? Como estão vocês? Deixa eu compartilhar aqui pro pessoal. Bom dia, bom dia. Que a graça e a paz esteja contigo nesta manhã, neste novo dia. Amém. Amém. Aleluia. Amém. Pai amado, Pai querido, Senhor, eu quero te agradecer, Pai, por mais um dia, por mais uma oportunidade, Pai, que eu tenho de falar a Tua palavra, de levar o Teu Evangelho, Pai. Senhor, abençoa cada pessoa que vai estar entrando nesta live, Pai, em nome de Jesus. Abençoa, Pai, a vida dele. Abençoa a família dessa pessoa, Deus, em nome de Jesus. Deus, que o Senhor possa renovar as forças dela, Pai, em nome de Jesus, que ela possa perseverar sempre, Pai, em nome de Jesus, que ela nunca desista dos Teus propósitos, Deus, dos Teus caminhos. Senhor, que ela possa esperar, Pai, o Teu tempo. Muitas vezes é difícil, mas que o Senhor possa, Pai, colocar esperança cada vez mais, Senhor, para que ela venha perseverar, em nome de Jesus, Pai. Obrigado, Senhor, por cada seguidor, obrigado por esse aplicativo, Pai, em nome de Jesus. Abençoa, Pai, cada um. Amém. 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 Bom dia. Vai curtindo essa live, amém? Curte muito. Deus abençoe. Amém. Vamos lá. 2 Coríntios capítulo 11. 2 Coríntios capítulo 11 vai dizer assim a palavra do Senhor. Aleluia. Tomara que me suportasseis um pouco da minha loucura. Suportai-me, porém, ainda, porque estou zeloso de vós com o zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vós apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Aleluia. Mas temo que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos. Aleluia. Os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Aleluia. Porque se alguém for pregar-vos outro Jesus que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebeis, ou outro Evangelho que não abraçastes, com razão o sofrereis, porque penso que em nada fui inferior ao mais excelentes apóstolos. E se sou rude da palavra, não o sou contudo na ciência, mas já em tudo nos temos feito conhecer totalmente entre vós. Pequei porventura, humilhando-me a mim mesmo, para que vós fosseis exaltados, porque de graça vos anunciei o Evangelho de Deus. Outras igrejas despojei eu para vos servir, recebendo delas salário, e quando estava presente convosco e tinha necessidade, a ninguém fui pesado, porque os irmãos que vieram da Macedônia supriram a minha necessidade, e em tudo me guardei de vós ser pesado, e ainda me guardei. Com a verdade de Cristo está em mim, esta glória não me será impedida nas regiões da Acaia. Por quê? Porque vós não amo, Deus o sabe, mas o que eu faço o farei para cortar a ocasião aos que buscam a ocasião, a fim de que naquilo em que gloriam sejam achados assim como nós. Porque tais falsos apóstolos
são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Outra vez digo, ninguém me julgue insensato, ou então recebei-me como insensato, para que também me glorie um pouco. O que digo, não digo segundo o Senhor, mas como por loucura, nesta confiança de gloriar-me. Aleluia. Pois que muitos se gloriam, aleluia, segundo a carne, eu também me gloriarei, porque, sendo vós sensatos de boa mente, tolerais os insensatos, pois sois sofredores. Se alguém vos põe em servidão, se alguém vos devora, se alguém vos apanha, se alguém se exalta, se alguém vos fere no rosto, envergonhando o dia como se nós fôssemos fracos, mais do que qualquer tem ousadia, com insensatez falo também, eu tenho ousadia. São hebreus? Também eu. São israelitas? Também eu. São descendência de Abraão? Também eu. São ministro de Cristo? Falo como fora de mim. Eu ainda mais em trabalhos, muito mais em açoites, mais do que eles, em prisões, muito mais em perigo de morte, muitas vezes. Aleluia. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites menos 1. 3 vezes fui açoitado com varas, 1 vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, 1 noite e 1 dia passei no abismo. Aleluia. Em viagens, muitas vezes em perigos de rios, em perigo de salteadores, em perigos dos da minha nação, em perigo dos gentios, em perigos da cidade, em perigo no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejum. Além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. Quem enfraquece, que eu também não enfraqueça. Quem se escandaliza, que eu não me abrase. Se convém gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. Aleluia. O Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que é eternamente bendito, sabe que não minto. Em Damasco, o que governa sobre o rei Aretas, pôs guardas às portas da cidade dos damascenos, para que prenderem, e fui descido num cesto por uma janela da muralha, e assim escapei das suas mãos. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Bom dia, amor. Aleluia. Bom dia a todos. Vai curtindo aí essa live, amém? Curte bastante para que vá para mais pessoas. Compartilhe, amém? 2 Reis, capítulo 25, vai dizer assim, aleluia. E sucedeu que no 9º ano do reinado de Zedequias, no mês 10º, aos 10 do mês, Nabucodonosor, rei de Babilônia, veio contra Jerusalém, ele e todo o seu exército, e se acamparam contra ela, e levantaram contra ela tranqueiras em redor. E a cidade foi sitiada até 1/10 do ano do rei Zedequias. Aos 9 dias do 4º mês, quando a cidade se via apertada da fome, nem havia pão para o povo da terra, então a cidade foi arrombada, e todos os homens de guerra fugiram de noite pelo caminho da porta que está entre os 2 muros, junto ao jardim do rei.
porque os caldeus estavam contra a cidade em redor. E o rei se foi pelo caminho da campina. Porém, o exército dos caldeus perseguiu o rei e o alcançou nas campinas de Jericó, e todo o seu exército se dispensou. E tomaram o rei e o feriram, e o fizeram subir ao rei da Babilônia, e Riblá, e procederam contra ele. E aos filhos de Zedequias degolaram diante dos seus olhos, e vazaram os olhos a Zedequias, e o ataram com 2 cadeias de bronze, e o levaram à Babilônia. E no 5º mês do 10º dia do mês, este era o ano 19º de Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio Nebuzarada, capitão da guarda, servo do rei de Babilônia e Jerusalém, e queimou a casa do Senhor e a casa do rei, como também todas as casas de Jerusalém. Todas as casas dos grandes igualmente queimou. E todo o exército dos caldeus que estava com o capitão da guarda derribou os muros em redor de Jerusalém. E o mais do povo que deixaram ficar na cidade, e os rebeldes que se renderam ao rei da Babilônia. E o mais da multidão, Nebuzarada, o capitão da guarda, levou presos. Porém, dos mais pobres da terra, deixou o capitão da guarda ficar alguns para vinheiros e para lavradores. Quebraram mais os caldeus as colunas de cobre que estavam na casa do Senhor. Como também as bases e o mar de cobre que estavam na casa do Senhor, e levaram seu bronze para a Babilônia. Também tomaram as caldeiras e as pás e os apagadores e os perfumadores e todos os utensílios de cobre com os que se ministrava. Também o capitão da guarda tomou os braseiros e as bacias de tudo mais que era puro ouro ou prata, as 2 colunas, o mar e as bases que Salomão fizera para a casa do Senhor. O peso de cobre de todos esses utensílios era incalculável. A altura de uma coluna era de 18 côvados, e sobre ela havia um capitel de cobre, e de altura tinha o capitel 3 côvados, e a rede, e as romãs em roda do capitel. Tudo era de cobre, e semelhante a esta era a outra coluna com a rede. Também o capitão da guarda tomou a Serais, primeiro sacerdote, e a Sofonias, segundo sacerdote, e aos 3 guardas do umbral da porta. E da cidade tomou a um eunuco que tinha cargo de gerente de guerra, e 5 homens dos que vinham a face do rei, e se acharam na cidade, como também ao escrivão Mor, do exército, que registrava o povo da terra para a guerra, e a 70 homens do povo da terra que se acharam na cidade. E tomando-os Nebuzarada, o capitão da guarda, os trouxeram ao rei de Babilônia, a Riplá, e o rei da Babilônia os feriu e os matou em Riblá, na terra de Ramate. E Judá foi levada preso para fora da sua cidade. Porém, quanto ao povo que ficava na terra de Judá, Nabucodonosor, rei de Babilônia, que o deixara ficar, pôs sobre ele por maior a Gedalias, filho de Aicão, filho de Zafar. Aleluia. Ouvindo, pois, os capitães dos exércitos, eles e os seus homens, que o rei de Babilônia pusera a Gedalias por maioral, vieram a Gedalias a Mispa, a saber, Ismael, filho de Netanias, e Joana, filho de Careá, e Seraías, filho de Tanumete, o Netofatita, e Jazanias, filho de Macatita, eles e os seus homens. Aleluia. Essa mãe, bom dia. E
Gedalia jurou a eles e aos seus homens, e lhe disse: não temais ser servos dos caldeus. Aleluia. Ficai na terra e servi ao rei de Babilônia, e bem vos irá. Sucedeu, porém, que no 7º mês veio Ismael, filho de Netanias, o filho de Elisama, da semente real, e 10 homens com ele, e feriram Gedalias, e ele morreu, como também os judeus e os caldeus, que estavam com ele em Mispa. Então todo o povo se levantou, desde o menor até o maior, como também os capitães dos exércitos, e vieram ao Egito, porque temiam os caldeus. Aleluia. Depois disso sucedeu que, no ano 37 do cativeiro de Joaquim, rei de Judá, no mês do 10º, aos 27 do mês, Evil-Merodach, rei de Babilônia, libertou, no ano em que reinou, a Joaquim, rei de Judá, da casa da prisão, e lhe falou benignamente, e pôs o seu trono acima do trono dos reis, que se estavam com ele em Babilônia, e lhe mudou as vestes da prisão, e de contínuo Joaquim comia pão da sua presença todos os dias da sua vida. E quanto à sua subsistência pelo rei, lhe foi dada subsistência contínua, a porção de cada dia do seu dia, todos os dias da sua vida. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Abacuque, capítulo 2, vai dizer assim a palavra do Senhor: sobre a minha guarda estarei, e sobre a fortaleza me apresentarei, e vigiarei para ver o que fala comigo, e o que eu responderei, quando eu for arguido. Então o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão e torna-a bem legível sobre tábuas, para que a possa ler o que correndo passa, porque a visão é ainda para o tempo determinado, e até ao fim falará, e não mentirá. Se tardar, espera-o-á, porque certamente virá, não tardará. Eis que a sua alma se incha, não é reta nele, mas o justo pela sua fé viverá. Aleluia. Tanto mais que, por ser dado ao vinho, é desleal um homem soberbo que não se contém. Ser dado ao vinho é desleal um homem soberbo que não se contém, que alarga com o sepulcro o seu desejo, e com a morte que não se farta ajunta a si todas as nações, e congrega a si todos os povos. Aleluia. Não levantarão, pois, todos estes contra ele uma parábola, e um dito agudo contra ele diz: ai daquele que multiplica o que não é seu, até quando? E daquele que se carrega a si mesmo de dívidas. Não se levantarão de repente os que te hão de morder, e não te despertarão os que te hão de abalar, e não lhes servirás tu de despojo, visto como despojaste muitas nações, todos os mais povos te despojarão a ti, por causa do sangue. Aleluia. Dos homens e da violência para com a terra, a cidade e todos os que habitam nela. Ai daquele que ajunta em sua casa bens mal adquiridos, para pôr o seu ninho no alto, a fim de se livrar da mão do mal.
Vergonha maquinastes para a tua casa, destruindo tu a muitos povos, pecaste contra a tua alma. Porque a pedra clamará da parede, e a trave lhe responderá num madeiramento. Ai daquele que edifica a cidade com sangue e que funda a cidade com iniquidade. Eis que não vem do Senhor dos exércitos, que os povos que trabalhem para o fogo e os homens que se cansem pela vaidade. Porque a terra se encherá de conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Ai daquele que dá de beber ao seu companheiro, tu que lhe chegas o teu odre e o embebedas para ver a sua nudez. Serás farto de ignominia em lugar de honra. Bebe tu também e sê como um incircunciso. O cálice da mão direita do Senhor se voltará sobre ti, e vômito ignominioso cairá sobre a tua glória. Porque a violência cometida contra o Líbano te cobrirá, e a destruição dos animais ferozes os assombrará, por causa do sangue dos homens e da violência para com a terra, a cidade e todos os seus moradores, que aproveitará a imagem de escultura que esculpiu o seu artífice, e a imagem de fundição que ensina a mentira, para que o artífice confie na obra, fazendo ídolos mudos. Ai daquele que diz ao pau, acorda, e a pedra muda, desperta. Pode isso ensinar? Eis que está coberto de ouro e de prata, mas no meio dele não há espírito algum. Mas o Senhor está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Santo, santo, santo é o Senhor. Provérbios capítulo 10 vai dizer assim a palavra. Provérbio de Salomão: o filho sábio dá alegria ao pai, o filho tolo dá tristeza à mãe. Os tesouros de origem desonesta não servem para nada, mas a retidão livra da morte. O Senhor não deixa o justo passar fome, mas frustra a ambição dos ímpios. As mãos preguiçosas empobrecem o homem, porém as mãos diligentes lhe trazem riqueza. Aquele que faz a colheita no verão é filho sensato, mas aquele que dorme durante a ceifa é filho que causa vergonha. As bênçãos coroam a cabeça dos justos, mas a boca dos ímpios abriga violência. A memória deixada pelo justo será uma bênção, mas o nome dos ímpios apodrecerá. Aleluia. Glória a Deus. Os sábios de coração aceitam mandamentos, mas a boca do insensato leva à ruína. Quem anda com integridade anda com segurança, mas quem segue veredas tortuosas será descoberto. Aquele que pisca maliciosamente causa tristeza, e a boca do insensato o leva à ruína. Aleluia. A boca do justo é fonte de vida, mas a boca dos ímpios abriga a violência. O ódio provoca a dissensão, mas o amor cobre todos os pecados. Aleluia. A sabedoria está nos lábios dos que têm discernimento, mas a vara é para as costas daquele que não tem juízo. Os sábios acumulam conhecimento. A boca do insensato é um convite à ruína. A riqueza dos ricos é a sua cidade fortificada. Aleluia. Mas a pobreza é a ruína dos pobres. O salário do justo lhe traz vida, mas a renda do ímpio lhe traz castigo. Quem acolhe a disciplina mostra o caminho da vida, mas quem ignora a repreensão desencaminha outros. Quem esconde o ódio tem lábios mentirosos, e quem espalha a calúnia é tolo. Quando são muitas as palavras, o pecado está presente, mas quem controla a língua é sensato. Aleluia.
A língua dos justos é prata escolhida, mas o coração dos ímpios quase não tem valor. As palavras dos justos dão sustento a muitos, mas os insensatos morrem por falta de juízo. Aleluia. A bênção do Senhor traz riqueza e não inclui dor alguma. O tolo encontra prazer na má conduta, mas o homem cheio do entendimento deleita-se na sabedoria. Aleluia. Vai curtindo aí, meu irmão, essa live, amém? O que o ímpio teme lhe acontecerá, o que os justos desejam lhe será concedido. Passada a tempestade, o ímpio já não existe, mas o justo permanece firme para sempre. Como o vinagre para os dentes e a fumaça para os olhos, assim é o preguiçoso para aqueles que o enviam. O temor do Senhor prolonga a vida, mas a vida do ímpio é abreviada. Aleluia. O que o justo almeja redunda em alegria, mas as esperanças dos ímpios dão em nada. O caminho do Senhor é o refúgio dos íntegros, mas é a ruína dos que praticam o mal. Os justos jamais serão desraigados, mas os ímpios pouco duram na terra. Aleluia. A boca do justo produz sabedoria, mas a língua perversa será extirpada. Aleluia. Os lábios dos justos sabem o que é próprio, mas a boca dos ímpios só conhece a perversidade. Aleluia. Santo, 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 santo é o Senhor. Aleluia. Final da tempestade. Livro. Apenas os discípulos de Cristo têm a garantia de um final cheio de esperança, paz e alegria, o que não quer dizer que as coisas ruins jamais os atingirão. Jesus nunca nos prometeu calmaria, ele não tentou nos convencer a segui-lo, com base em um suposto juramento de que não teríamos dores, tristezas, sacrifícios e sofrimentos em nossa vida, mas prometeu que sempre estaria conosco até a consumação dos séculos. Ele nos garantiu que venceu o mundo e por isso podemos ter esperança no futuro, afinal, nem tudo está perdido, como a palavra nos assegura. Aleluia. Quando você atravessar as águas, eu estarei com você, e quando você atravessar os rios, eles não os encobrirão. Quando você andar através do fogo, você não se queimará. As chamas não deixará em brasas, pois eu sou o Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel. Aleluia, o seu Salvador. Dou o Egito como resgate por você, a Etiópia e a Sebá em troca de você, visto que é precioso e honrado à minha vista, e porque eu amo, darei homens em seu lugar e nações em troca de sua vida. Não tenha medo, pois eu estou com você. No Oriente trarei seus filhos, e do Ocidente ajuntarei vocês. Isaías 43, 2, 5. Pois eu estou contigo, filho, eu estou contigo, filho, eu estou contigo, filho. Não temas, filho meu, pois eu estou contigo, eu estou contigo. A Bíblia nos revela o que precisamos saber a respeito de Deus. Ela, com a ajuda do Espírito Santo, nos confronta a mostrar a verdade e nos direciona para o caminho certo. Nós já sabemos como a história termina, e se Deus é invicto e nos convida a passar a eternidade com Ele, por que ignoramos tanto essas verdades e gastamos tanta energia e tempo focado no que não é eterno? Nenhuma tempestade irá conosco para a eternidade. Os problemas, dores e tantas coisas que tentam roubar a nossa força, alegria e foco são passageiros. Aleluia. Mas aquilo que construímos com Deus nunca acaba. Isso jamais poderá ser roubado de nós. A vida pode sim ser difícil, mas às vezes, ter Jesus na jornada faz tudo valer a pena. No fim, pouco importa a dor, o sofrimento, o que foi roubado ou tirado de nós, ou até mesmo a injustiça que sofremos, porque o veremos face a face.
reinaremos com ele e viveremos para sempre ao seu lado. Aleluia. Além disso, vale lembrar que essa mesma eternidade com Deus começa aqui e agora, até porque seria muito estranho do nada querer passar o resto da vida com alguém que não conhecemos, mas é assim que muitos se comportam em relação a Deus. Agora, se acreditarmos que Ele é de fato tudo aquilo que diz ser, pergunta-me qual o sentido de procrastinarmos nosso relacionamento e rendição a Ele. Hoje, querendo ou não, a escolha pela eternidade é posta diante de nós. Aleluia. Todos os dias decidimos deliberadamente para onde estamos direcionando a nossa vida. São as escolhas que fazemos dia após dia que, de alguma forma, criam o nosso caminho e destino. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. O peso da glória. Nossa saída mais comum é chamar isso de beleza e nos comportar como se desse um jeito ao nosso assunto. A saída proposta para o Wordsworth era identificar isso com certos momentos em seu próprio passado, mas isso tudo não passa de trapaça. Se o Word voltasse a esses momentos do passado, ele não teria encontrado a coisa em si, mas somente recordações dela. Aquilo de que ele se lembrou seria em si mesmo uma recordação. Os livros ou a música nos quais pensamos que a beleza estava localizada nos trairão, se confiarmos neles. Não é que isso estava neles, apenas que veio por meio deles, e aquilo que veio por intermédio deles era apenas um anseio. Essas coisas, a beleza, a recordação de nosso próprio passado, são boas imagens daquilo que realmente desejamos, mas se forem confundidas com a coisa em si, tornar-se ídolos mudos, partindo o nosso coração de seus adoradores. Elas não são as coisas em si, são apenas a fragrância de uma flor que nunca encontramos, o eco de uma melodia que nunca ouvimos, notícias de um país que nunca visitamos. Você acha que estou elaborando um encantamento mágico? Talvez esteja. Lembre-se, porém, de seus contos de fada. Encantamentos são usados para quebrar a mágica, bem como induzi-la, e você e eu teremos necessidade no encantamento mais forte, se puder achar, a fim de despertar-nos mágica maligna do mundo danismo que está colocada sobre nós, de despertar-nos mágica maligna do mundo danismo que está colocada sobre nós há quase 100 anos. Quase todo o nosso sistema educacional tem sido direcionado ao sentido de silenciar essa tímida e persistente voz interior. Quase todo o nosso sistema educacional tem sido direcionado ao sentido de silenciar essa tímida e persistente voz interior. Quase todas as nossas filosofias modernas têm sido idealizadas para nos convencer de que o bom ser humano pode ser encontrado neste mundo. No entanto, é uma coisa marcante perceber que essas filosofias do progresso ou da evolução criativa, elas mesmas dão testemunho relutante, na verdade, de que nosso alvo real se encontra em outro lugar. Quando querem nos persuadir de que o mundo é o nosso lar. Observe como eles realizam isso. Elas dizem a você que esse acontecimento feliz está ainda num futuro muito distante, confundindo assim o seu conhecimento de que a pátria não é assim nem agora. Finalmente, com receio de o transtemporal possa despertar
e estragar todo o evento, eles usam qualquer tipo de retórica disponível para manter longe de seus pensamentos a lembrança de que, mesmo que toda a felicidade prometida pudesse chegar ao ser humano no mundo, ainda assim cada geração irá perdê-la com a morte, inclusive a última geração, e toda a história se transformaria em nada, nem mesmo uma história para todo sempre. Por isso vemos todo o contrassenso que o Sr. Shaw põe na fala final de Lilith e o comentário de Bergson de que o ela vital, o impulso vital, é capaz de transpor quaisquer obstáculos, talvez até a morte, como se pudéssemos crer que algum desenvolvimento social ou biológico neste planeta adiasse a sensibilidade do Sol, ou se revertesse a segunda lei da termodinâmica. Seja como for, continuamos concisos de um desejo que nenhuma felicidade natural é capaz de satisfazer. Mas existe alguma razão para se supor que a realidade oferece alguma satisfação para isso? Aleluia. O mundo supor que a realidade oferece alguma satisfação para isso? Aleluia. O mundo sempre vai nos oferecer uma felicidade que parece que vai durar para sempre, mas não vai durar para sempre. Nós somos seres que é uma experiência aqui na Terra. Somos seres eternos para viver com o Pai, ou eternamente no fogo do inferno. Então temos que escolher, né? Aonde vamos passar a nossa eternidade. Essa terra vai passar, as coisas do mundo vai passar, mas aonde vamos passar a nossa eternidade? Hábitos dos milionários. Agora um dia desses não é definido. 14 anos se passaram, ele estava deitado na cama lendo um dos jornais de Santa Luz, no qual viu um anúncio sobre o curso que eu daria em Santa Luz. Dessa vez ele fez outra declaração, pulou da cama e disse: "Vou a Santa Luz ver esse homem, eu vou trazê-lo aqui imediatamente." Essa foi uma abordagem bem definida, com objetividade. Ele foi até lá e aqui estou eu. Essa foi uma abordagem bem definida, com objetividade. Ele foi até lá e aqui estou eu. Eu poderia ter feito isso 14 anos atrás, se tivesse dito ao ler aquele livro: "Gosto dessa mensagem, gosto deste autor, vou trazê-lo aqui em um mês." Se ele tivesse determinado um tempo definido para as suas intenções, pode ter certeza de que eu teria vindo há muito tempo. Definição de objetivo. Percebe que homens bem-sucedidos como André Garnier, Henry Case, Henry Ford e Thomas Miller Edison se movem com definição de objetivo? Geralmente, qualquer que grande líder, quando diz a um de seus subordinados para fazer alguma coisa, diz a ele não só é o que fazer, mas também quando fazer. Onde a um de seus subordinados para fazer alguma coisa, diz a ele não só é o que fazer, mas também quando fazer, onde fazer e por que fazer. E importante, ele diz como fazer, e então, mais importante que tudo isso, ele cuida para que o homem faça o que ele disser. Não aceita um não como resposta. E é isso que constitui um grande líder, um homem que sabe exatamente o que quer e consegue transmitir essas informações a pessoas que estão subordinadas. Isso que constitui um grande líder, um homem que sabe exatamente o que quer e consegue transmitir essas informações a pessoas que estão subordinadas a ele, em termos que elas possam entender e que as impressionaram. Durante a guerra, o Sr. Case esteve envolvido em uma grande variedade de trabalhos relacionados a ela, fabricando itens militares que o governo precisava muito para garantir que as matérias-primas necessárias estivessem em sua fábrica quando fosse preciso. Quando, por exemplo, encomendava um carregamento de certo tipo de aço, ele não só enviara um pedido à United States Company para que entregarem uma carga de certo tipo de aço, ele também determinava que queria o aço em sua fábrica em uma data específica,
e em seguida mandava um grupo de expedidores à usina para acompanhar a carga, com instrução para, caso algum ferroviário ousasse parar ou desviar o vagão por qualquer motivo, eles o impedissem e mantivesse o trem de carga em movimento, ou nem voltasse, porque não teriam mais emprego. Isso também era bem definido, por isso o Sr. Kaiser estabeleceu um recorde mundialmente famoso no ramo de construção de navios. Ele nunca havia construído navios antes, mas entendia o princípio da definição. Aliás, se você conhece alguma coisa sobre o Sr. Kaiser, sabe que hoje essa é uma das suas qualificações de destaque. É uma das razões para ele ter sido um homem de sucesso. Ele sabia o que queria fazer. Elaborou um plano para fazer o que queria e foi muito definido sobre todos os seus planos. Esse, o que, quando, onde quer, por o que queria, e foi muito definido sobre todos os seus planos. Esse, o que, quando, onde quer, por quê e como fazer. É o que chamamos de fórmula WWWH. Não seria uma má ideia para um de vocês na plateia ter um belo blush na lapela ou um vestido com WWWH. A maioria das pessoas que virem esse broche não saberá o que significa, mas você saberá. Ele manterá em sua mente que quando você mandar uma pessoa fazer alguma coisa, deve ser definido na ordem. Você deve dizer a ela o que, quando, onde, porquê e como fazer, e em seguida deverá acompanhar a pessoa e garantir que ela cumprirá a ordem. Objetivos definidos. E nesse objetivo definido me veio muito a fé, né? A fé é crer naquilo que não existe como se já existisse, né? Então você acredita naquilo. A fé é crer no invisível. Saber que o invisível muitas vezes não existe. O ar, como é que eu sei que o ar existe? Mas eu creio que o ar existe porque eu estou respirando. E a fé é crer no invisível, é crer naquilo que não existe como se já existisse. Então você define: eu creio nisso. Eu creio que Deus existe. Eu creio que Cristo existe. Eu creio que eu sou um vencedor. Eu creio que eu já venci todas as batalhas que eu vou lutar. Eu creio que eu já passei naquele concurso. Eu creio que eu já sou formado. Eu creio que eu posso vencer todas as barreiras que tenta contra a minha vida. Amém? Você tem que crer. Crer para ver. O escudo de proteção de Deus. Salmo 91. Talvez você chame esse refúgio de um caminho de amor. Na verdade, o esconderijo é a intimidade, a familiaridade na presença do próprio Altíssimo. Quando nossos netos, Cole e Meredith, de 10 anos e 7 anos, dormem em nossa casa, assim que terminam o café da manhã, cada um corre para o seu refúgio, a fim de passar algum tempo falando com Deus. Cole achou um lugar atrás do diva, no celeiro, e Meredith fica atrás da mesa do abajur, em um canto de nosso quarto. Esses locais se tornaram muito especiais para eles. Às vezes, em que seu lugar secreto talvez tenha de existir no meio de uma crise, com as pessoas ao seu redor. Um bom exemplo disso foi uma situação que um rapaz no Texas, o qual servia na Marinha dos Estados Unidos, enfrentou. Correr, no sentido espiritual, para seu abrigo secreto realmente salvou o desastre e o navio em que ele estava. Ele e sua mãe haviam decidido repetir o Salmo 91 todos os dias, em determinada hora, para concordarem com essa aliança de proteção. Mais tarde, o jovem contou que o navio em que estava sofreu, ao mesmo tempo, um ataque aéreo e marítimo. Todas as estações de batalha da embarcação estavam em operação quando um submarino veio para
à zona de ataque e lançou um torpedo em direção a eles. Naquele instante, o jovem percebeu que aquele seria o momento exato com que sua mãe estaria recitando o Salmo 91. Ele começou a recitá-lo quando o torpedo foi lançado em direção ao seu navio de guerra. Porém, no momento em que estava a uma distância pequena, de repente, o projétil foi lançado em direção ao seu navio de guerra. Porém, no momento em que estava a uma distância pequena, de repente, o projétil desviou, passou pela polpa e desapareceu. No entanto, antes que os homens tivessem tempo de alegrar-se, um segundo torpedo já estava a caminho. Mais uma vez ele disse: quando o segundo quase atingiu o alvo, ele simplesmente pareceu ter enlouquecido, virando subitamente e passando ao lado da proa do navio. Com isso, o submarino desapareceu sem atirar novamente. Todo o navio estava à sombra do Onipotente, porque não foi muito atingido pelo submarino, nem pelos aviões. Onde é o seu lugar secreto? Aonde é? Você também precisa de segurança e do abrigo de um esconderijo do Altíssimo? Aonde é o seu lugar secreto? Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto. Aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva no tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. O que tem saído da minha boca? Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Salmo 91, verso 2. Note que o verso 2 declara direi. Circule essa palavra em sua Bíblia, porque é preciso aprender a verbalizar confiança em alta voz. Basicamente, responderemos a Deus o que Ele nos disse no verso 1. Há poder em dizer essa palavra de volta a Ele. Nós somos ensinados apenas a pensar a palavra, mas a declará-la. Não somos ensinados apenas a pensar a palavra, mas a declará-la. Por exemplo, o texto de Joel 3,10 ordena que diga o fraco: eu sou forte. Eu sou forte. Repetidamente, vemos grandes homens de Deus como Davi, Josué, Sadraque, Mesaque e Abidnego declarando sua fé em alta voz em situações perigosas. Perceba o que começa a acontecer dentro de você quando você diz: Senhor, Tu és o meu refúgio, minha fortaleza, meu Senhor e meu Deus. Em Ti coloco toda a minha confiança. Quanto mais dizemos isso em alta voz, mais confiantes ficamos acerca da Sua proteção. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Vamos lá para o Salmo 91. Aleluia. Aleluia. Salmo 91. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas. Aleluia. Nem a praga que se devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará
e verá o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nem o mal o atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda, porque a seus anjos ele dará ordem a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Aleluia! Com as suas mãos ele o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Aleluia, Deus é maravilhoso. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente, porque ele me ama, eu o resgatarei, eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Aleluia, ele clamará a mim e eu lhe darei resposta, e na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação. Aleluia. Eu posso ver um amém aqui no comentário. Eu posso ver uma curtida aí por esse Salmo 91. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Deus é maravilhoso. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. 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 Glória a Deus. Aleluia. Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso. Tu és santo, 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 santo. Obrigado, Deus. Amém. Aleluia. Amém. Quero encerrar essa live agradecendo a todos. Obrigado por estarem aqui. Obrigado pela presença de vocês. Vocês são bênção. Obrigado mesmo. Deus continue abençoando a vida de vocês. Gratidão a todos, todos que estiveram aqui. Amém. Pai amado, Pai querido, abençoado seja, Pai, essas pessoas que estiveram aqui nesta live, Pai. Abençoa, Pai, a vida deles. Senhor, cura aqueles que precisam de cura, Pai. Liberta aqueles que precisam de libertação, Pai. Em nome de Jesus. Livra eles de todos os maus, Pai. Que nenhum mal atinja eles. Praga alguma chegue sobre a casa deles, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Obrigado, Deus, por cada um que esteve aqui, por cada seguidor, Pai. Em nome de Jesus. Que a graça e o amor de Jesus esteja sempre contigo, com a tua casa. Em nome de Jesus. Onde você pisar os pés, creio que Deus vai estar pisando à frente de você. Amém? Obrigado. Deus abençoe tua casa, tua vida. Amém? Aleluia. Deus é maravilhoso. Aleluia.